Então, pessoal, mais uma resolução. Os pontos de interseção do círculo de equação x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 25, com os eixos coordenados, são vértices de um triângulo. A área desse triângulo é... Então, aí eu tenho uma equação de uma circunferência, ou de um círculo, como queiram, né? E eu quero determinar a área do triângulo formado pelos pontos de interseção dessa circunferência ou desse círculo com os eixos coordenados. Antes de iniciar a resolução, vou fazer um esboço de um desenho aqui para uma situação. Olha só, quando se lê que a circunferência em interseção com os dois eixos coordenados, parece razoável que o número de é igual a 4. Então, esse é um primeiro reflexo quando se analisa a interferência com os eixos coordenados. Deixa eu colocar aqui a circunferência. Olha só, vamos pensar numa coisa assim. Mais ou menos assim o desenho ficou tá complicado, hein? Melhorou. Então, olha só, o que eu tenho aí? Eu tenho 4 pontos. Aqui eu tenho um ponto. Aqui eu tenho outro e aqui um outro. E aí, se eu ligar esses pontos, na realidade eu vou formar o quê? Vou formar um quadrilátero. Então a área seria de um quadrilátero. Mas nesse problema, o que está acontecendo? Que a área formada pelas interseções é um triângulo. Então a gente vai observar durante a resolução por que isso acontece. Então tá, vamos para a resolução. A equação da circunferência é x4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 25. Então ele quer a interseção com os dois eixos. Vou começar com a interseção com o eixo das abscissas, com o eixo x. Então, interseção no eixo x, no eixo das abscissas. O que acontece na interseção do eixo x, ou seja, quando eu estou sobre o eixo x, o que eu sei? Eu sei que os pontos sobre o eixo x têm um y igual a 0, tem ordenada igual a 0. Então, justamente é isso que eu faço, y por 0. Então, vamos lá, ó. X menos 4 ao quadrado mais 0 menos 3 ao quadrado. X menos 4 ao quadrado, vou desenvolver isso, né? Quadrado primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 8x, mais o quadrado segundo, 16, menos 3 ao quadrado. Deixa eu colocar aqui, ó. Fiquei com menos 3 ao quadrado ali. Isso vai dar mais 9. Então, aqui mais 9. Já trago esse 25 para cá, menos 25, aquela falsa passagem, né? Igual a 0. E aí resulta para mim x ao quadrado menos 8x, 25 menos 25, olha só, cancela tudo, igual a 0. E aí eu tenho, para resolver essa equação, uma maneira é colocar o x em evidência. Coloco em evidência, sobra aí x menos 8 igual a 0. Na prova real aqui, ó, 8 vezes, x vezes menos 8x. Daqui sai que o primeiro x, o x1 ou x' é 0. E daqui sai o segundo x, o x2 ou x duas linhas. Então, x igual a 0, é o parênteses, eu tenho um x2 igual a 8.
Então eu já tenho 2 pontos, ó. Tem sempre o que? Y igual a 0. Então aqui é 0 e aqui é 0. 0 e o outro x, 8. Então eu tenho os dois pontos de interseção já. E agora eu vou para a interseção no eixo. Então, no eixo Y. O que eu sei sobre interseção no eixo Y? Bom, todos os pontos sobre o eixo Y possuem x igual a 0. Então eu faço essa substituição. Transformo aí, né? Substituo x em 0. Então eu tenho aqui, ó, esse 0. Então 0 menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 25. 0 menos 4 ao quadrado, 16. Desenvolvo esse binômio aqui, y menos 3 ao quadrado, quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6y mais o quadrado do segundo. Já trago esse 25 para cá, menos aquela falsa passagem, isso igual a 0. Aí eu tenho aqui 16 com mais 9, 25, com menos 25, cancela, zerou, me sobra y ao quadrado menos 6y igual a 0. Resolvo esta equação do segundo grau também colocando y em evidência. Y em evidência me sobra y menos 6 igual a 0. Daqui sai o meu y, que eu vou chamar de y1, que é igual a 0. E meu y2, eu podia chamar esse y1 aqui de y3, né? Considerando isso aqui um y1, isso aqui o y2, aqui seria o y3. Mas como é uma equação diferente aqui, sem problema, né? Chamar de y1 aqui. Então y1 é 0 e o y menos 6 igual a 0 para encontrar o y2. Isolando y2 igual a 6. Então eu tenho mais, a princípio, 2 pontos de interseção. Um deles é o que? Bom, os 2 pontos aqui vão ter x igual a 0. Então aqui é 0 e aqui é 0. Para esse 0 aqui, esse x igual a 0, eu tenho um y1 igual a 0. 0 e 0. E para o y2 igual a 6. E aí eu tenho os pontos. E aí, olha o que aconteceu. Esse ponto aqui, ó, ele se repetiu aqui. Justamente para quê? Para que então eu tenha a formação realmente de um triângulo. Lembra do início do exercício que eu falei que o normal ou o raciocínio mais assim, inicial é a formação de um quadrilátero a partir da interseção de uma circunferência com os eixos, né? Que seriam aí a formação, seria a interseção em 4 pontos. Mas como eu obtive aqui esse ponto, que justamente é a origem, se repetindo nas duas situações, nos 2 cálculos de interseção, na realidade eu fiquei com 3 pontos de interseção, que são eles, os 3 pontos, 0 e 0, outro ponto 8 e 0 e o terceiro ponto 0 e 6. Aí estão os 3 pontos. E ele quer saber a área desse triângulo. Bom, aí eu tenho 2 caminhos para fazer isso. Eu posso fazer um esboço, né? Esse aí vai ficar um retângulo bem comum. Ou eu posso usar uma forma analítica de cálculo aí dessa área. Se eu fizer esse esboço do triângulo, eu tenho alguma coisa assim, ó. Pensar aqui, ó. Aqui os eixos coordenados. E aí vou fazer um esboço desse triângulo. Um ponto é 0 e 0.
Tá aqui, ó. 0 e 0 aqui, eixo X, eixo Y. Então 0 e 0 é um ponto, o outro ponto, 8 e 0. Então vou fazer de 2 em 2 aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Então 8 e 0, na realidade é pra cá, né? 2, 4, 6, 8. Então aqui 8 e 0. Aqui tá um outro ponto. Seria, se eu posso chamar isso de ponto A, isso aqui de ponto B, o ponto A de novo, tá repetindo aqui, e aqui o ponto C. Então eu tenho ponto A, origem, o ponto B aqui que é o 8, e o ponto C é 0 e 6. Então 0 para X, 6 para Y, 2, 4, 6 estaria aqui, ó. Esse seria o ponto C, aqui no 6, seria o ponto C. E aí está a formação do triângulo. Ok. Então o triângulo está aqui, ó. E aí aqui vai ser uma área Bem fácil, né? A área de triângulo, retângulo é um cateto, cateto 1, vezes o outro cateto, cateto 2, divide por 2, é tipo base vezes a altura sobre 2. Então o cateto, um deles vale 6, o outro cateto vale 8. E aí, divide por 2, 6 vezes 8, 48 por 2, área igual a 24, letra B. Outra forma de se encontrar esta área aí é através de um procedimento, aí, um algoritmo, uma regrinha, né? Então, como que tu vai fazer? Tu vai montar aí os do triângulo um abaixo do outro. Então, 0 e 0. 8 e 0 e 0 e 6. E aí tu vai repetir o primeiro, que é 0 e 0. E aí tu vai fazer aqui duas barrinhas e vai fazer as multiplicações aí em diagonal. Assim, ó. 0 vezes 0 dá 0. 8 vezes e 0 vezes 0 dá 0. E aí eu somo isso, 0 com 48 com 0 dá 48 lado direito. Lado esquerdo faço o mesmo procedimento. As três diagonais. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 0, 0. E 6 vezes 0. Aí eu vou copiar o lado direito. Ó, aqui eu copio. E esse aqui eu troco o sinal. Então, copiando vai dar 48. Trocando o sinal, bom, aí deu 0, né? Tanto faz, mais 0, menos 0. Deu 48 menos 0, 48. E 8. Tu vai sempre fazer o módulo dele e vai dividir por 2. Então isso aí vai ser a área do triângulo. Então tu faz esse algoritmo aqui, faz esse esqueminha, né, de colocar os vértices um abaixo do... Repete o primeiro. Multiplica em diagonal para um lado, multiplica em diagonal para o outro. É semelhante à regra de Sarri, né, semelhante àquele procedimento com determinante. Soma lado direito, 48. Soma o lado esquerdo, 0. Copia lado direito, 48. Troca esquerdo, 0. 48 menos 0, 48. Faz o módulo de 48 e divide por 2. E aí, módulo de 48 é 48. Por 2 também vai dar 24, letra B. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. E até a próxima.